pouquinho nesse capítulo e vamos entender um pouquinho algumas coisas sobre serviço, sobre servir, discípulos servindo a Jesus, nós como discípulos de Jesus, servindo a Ele. Então eu quero ler com você o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Nós inicialmente vamos ler aqui o versículo, do versículo 1 até o versículo 5, do 1 ao 5. Então, abra sua Bíblia. O texto também está sendo projetado aí nas telas aqui do templo. Então, diz assim o texto: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus, voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Até aqui, vamos orar. Depois nós vamos ler ainda outros versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado por esta manhã. Te louvamos por esse momento que temos de participar, Deus, da Escola Bíblica Dominical, de fazer parte deste momento nesta manhã. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado por esse ano que foi uma bênção e nós estamos agora encerrando esse ano. Muito felizes com tudo aquilo que o Senhor realizou ao longo desse ano nesta igreja, nessa comunidade, e nos alegramos e enchemos o nosso coração de esperança para o ano que está vindo. Nos alegramos pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, compartilhando da Tua palavra. Ainda que muitos estejam viajando, não estejam aqui, nos alegramos com os irmãos e irmãs que aqui estão e com a palavra do Senhor agora que será lida, foi lida, vai ser exposta, que nesse tempo o Senhor ministre graça no nosso coração. Fale conosco, porque dependemos e precisamos de Ti. Assim eu peço, Deus, porque o que precisamos é ouvir a Tua palavra, não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, porque eu sou apenas um homem e o Senhor é o nosso Deus, aquele que nós buscamos e tanto almejamos. Então, Pai, fala conosco através da Tua palavra, através desse tempo de escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há duas semanas, nós falamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre qual é a missão da igreja. E, para quem estava aqui, a gente conversou um pouquinho sobre qual é a missão da igreja. E naquela ocasião, nós entendemos e vimos, a partir do texto bíblico, que a missão da igreja não é somente reunir pessoas. Reunir pessoas é parte daquilo que nós fazemos como igreja, mas nós vimos que a missão da igreja é cumprir aquilo que o Senhor da igreja estabeleceu para a sua igreja. E nós vimos então lá, o texto de Mateus, capítulo 28, finalzinho do Evangelho de Mateus, quando Jesus deixa uma ordem imperativa para a sua igreja. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Então nós vimos que a missão da igreja é alcançar o perdido, é alcançar pessoas, é avançar. E naquela ocasião nós falamos sobre a diferença da igreja carrinho de bate-bate e a igreja locomotiva. O carrinho de bate-bate fica ali parado, é muito divertido, tem luzes, música, mas não avança. Agora a locomotiva, ela vai embora, ela vai avançando. E nesta manhã, alinhado com aquilo que nós conversamos naquela manhã, gostaria de conversar então com os irmãos a respeito do serviço. Não existe como nós cumprirmos a missão da igreja sem entender qual é o nosso papel no reino de Deus servindo. Ninguém foi chamado
para andar com Jesus e ficar no banco de reservas, né? Eu brinco que no time de Jesus todo mundo é titular, no time de Jesus todo mundo joga. E nessa manhã, então, nós queremos, eu quero conversar com os irmãos sobre serviço, o que a Bíblia fala sobre serviço e quais são as implicações do serviço na vida do crente, na vida do cristão, né? Quais são as implicações disso? Então, é muito importante nós entendermos que um verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que aprendeu a servir com o próprio Cristo. Porque Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, nessa manhã, vamos entender o que a Bíblia fala sobre serviço e quais as implicações disso na minha e na sua vida. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual ou o que vem à sua mente quando você pensa em serviço? Na igreja mesmo. O que vem à sua mente? Quando você ouve essa palavra assim, vamos servir na igreja, vamos servir, né? Quando vem essa palavra serviço, qual é o tipo de imagem que automaticamente você associa aí na sua mente? Bom, é difícil nós elencarmos todas as imagens que possam surgir na sua cabeça, na sua mente, mas possivelmente pode ser que quando você escuta a palavra serviço, tenha a ideia implícita, a imagem, por exemplo, de alguém carregando cadeiras assim na igreja, né? Às vezes precisa carregar umas cadeiras, né? Então o pessoal está ali carregando umas cadeiras, umas mesas. Talvez venha aquela imagem tão bonita e muito importante aqui na nossa igreja, que nós temos às vezes dos multirões, né, liderados ali pelo reverendo Newton. O pessoal vai lá para a chácara e né, de vez em quando alguém quebra um dedo e tal, né, mas faz parte aí, né? Os mutirões lá na chácara são uma benção. Talvez alguém se lembre do bazar, né? A gente realizou esse ano algumas atividades aqui em prol da plantação da IP Lagos e teve alguns irmãos que ajudaram aqui no bazar. Trabalho danado que dá, separar aquelas roupas e precificar, enfim. Talvez, queridos, quando você pensa em serviço, essa imagem venha à sua mente. Talvez a ideia desse serviço que envolve uma atividade física logo venha à sua cabeça. E é normal que isso aconteça, porque há uma tendência natural de nós associarmos a palavra serviço a atividades simples que exigem muito esforço físico. Porém, queridos, quando a Bíblia fala de serviço, a Bíblia não está se referindo apenas a esse tipo de atividades. Servir na igreja, carregando cadeiras, é servir a Jesus? É também, claro que é. Servir na igreja, participando do mutirão, das melhorias na nossa chácara, é servir a Jesus? Claro que é. Servir na igreja, servir trabalhando num bazar, em prol da plantação de uma nova igreja, é servir a Jesus? Claro que é. Mas, quando a Bíblia fala de serviço, a Bíblia está falando de algo mais profundo do que apenas um envolvimento físico. Carregar cadeiras, participar de um mutirão, organizar roupas num bazar. Todas essas coisas são importantes e boas, mas o serviço é mais do que isso. Como eu disse, lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus diz assim, né? Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós olhamos para a história bíblica, para os evangelhos, certamente, queridos, nós não vamos ver Jesus participando de um mutirão. Jesus nunca participou de um mutirão. Jesus nunca carregou cadeiras, pelo menos não está registrado no evangelho. Jesus nunca organizou roupas num bazar
em prol de uma plantação de uma nova igreja. Como eu disse, não há nada de errado nessas coisas, mas servir é um pouco mais do que isso. É um pouco mais profundo. Serviço, querido, no reino de Deus, claro que envolve sim uma disposição física, mas, sobretudo, tem a ver com algo maior que antecede a atividade física, seja ela qual for, e é um entendimento espiritual do que significa servir. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Por isso, um verdadeiro discípulo de Jesus, queridos, é aquele que não apenas serve, mas é aquele que entendeu por que serve. E através do seu serviço, vidas são edificadas, alcançadas. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que foi chamado, designado para servir pelo próprio Cristo. E é alguém que frutifica. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra. Ainda no Evangelho de João, você não precisa abrir, eu vou ler o texto aqui. João 15:16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Então, olha só, queridos, Jesus está dizendo aqui, em João capítulo 15, que, primeiro, não foram os discípulos que escolheram a Jesus, mas Ele que escolheu os discípulos. Então, é Jesus quem nos escolhe. E o Jesus ainda está dizendo assim: eu não só vos escolhi, mas eu vos designei. É uma designação. Designar significa uma ordem. Eu enviei vocês e mandei e dei uma ordem. Qual ordem? Frutifiquem. E que esse fruto permaneça. Então, o discípulo de Jesus, querido, é chamado para fazer algo que é maior do que apenas uma atividade, mas é chamado para frutificar. E quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós percebemos que Jesus nos dá assim um spoiler do final dos tempos. A Bíblia é interessante, né? Porque quando nós lemos a Bíblia nos dá vários spoilers do que vai acontecer. Sim ou não? Amém? A Bíblia nos conta do futuro. Inclusive, nós lemos na Bíblia alguns spoilers que acontecem na própria Bíblia. Se você está lendo a Bíblia e você nunca leu, você está lendo lá o Antigo Testamento, tem alguns spoilers do Novo Testamento. Você fala, uau! A Bíblia é fantástica. E Jesus nos conta, queridos, lá em Mateus, no capítulo 7, que no último dia, quando o Senhor vier para julgar a sua igreja, o seu povo, Ele diz que muitos vão tentar se justificar diante do Senhor, dizendo: Senhor, mas em Teu nome nós fizemos isso, aquilo outro. O texto fala que eles vão dizer para Jesus que em Teu nome nós expulsamos demônios. Irmão, quem aqui já expulsou um demônio? Porque a gente pensa assim, expulsar um demônio é um negócio nível Pro Evolution, né? O texto diz que alguns vão se justificar: Jesus, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós fizemos isso, aquilo outro. E o texto diz que Jesus se voltará para essas pessoas dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O serviço não tem a ver com aquilo que fazemos tão somente. O serviço, queridos, tem a ver com aquilo que Jesus nos designou para fazer e o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Então é possível, queridos, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios 4, versículo 5, ele deixa claro que é possível que pessoas tenham atitudes boas com uma intenção má. As pessoas podem ter uma atitude
fazer algo bom com uma intenção má. Por isso, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, e aí eu quero me aprofundar nisso, é que serviço na vida do discípulo de Jesus tem a ver com um coração transformado, tem a ver com conversão, tem a ver com rendição, tem a ver com o entendimento de que Jesus é o Senhor sobre a minha vida, Jesus é tudo para mim, Jesus é o alvo da minha vida, e por isso eu quero servir. Então, a partir disso, dessa introdução, a pergunta é: o que é servir? E como o serviço se caracteriza na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus? Então, em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que o serviço começa com uma disposição no coração. E agora eu gostaria de ler com você, novamente, o versículo 1 do capítulo 13, e o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós lemos até o 5. Então, eu quero ler novamente o 1, e depois o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá bem? Vamos lá? Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora, versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu te faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer, queridos, nós já vimos aqui na introdução o que o serviço significa, mas uma pergunta: o que poderia motivar, ou o que motiva alguém a servir? O que motiva alguém a servir, a fazer um ato de serviço? E aí a gente tem algumas respostas, mas poderíamos encontrar algumas respostas para essa pergunta. E geralmente, o que motiva alguém a servir fora de um contexto religioso, e até num contexto religioso, é algum tipo de recompensa. Então, por exemplo, durante a semana inteira, você está servindo, sim ou não? Está servindo, por exemplo, aqueles que trabalham e tem um chefe, você está servindo o seu chefe, sim ou não? E se você não servir o seu chefe, ele vai falar: tudo bem, querido, não precisa servir, não, fica de boa aí. Então você está servindo, tem alguém servindo. E quando você está servindo lá, por exemplo, você que trabalha aí numa empresa, numa escola, você que tem alguém acima de você, né? Você que não é um autônomo. Por que você está lá servindo na sua empresa e às vezes você tem que, como a gente diz assim popularmente, engolir uns sapos, até uns 4 de vez em quando, e você engole lá, né? Você passa por situações. Por quê? Puxa, porque você precisa do recurso, sim ou não? No final do mês você tem que pagar a conta, você precisa daquele recurso. Então, um dos motivos que nos faz servir é a necessidade financeira. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso, eu preciso manter a minha família. Essa é uma maneira, é um fator motivador de serviço. Talvez outras pessoas sejam motivadas a servir em alguns lugares e de algumas formas pelo status social que isso gera. Puxa, né, eu estou servindo, então as pessoas vão me reconhecer como alguém que está servindo, né? Outros ainda servem porque isso traz um bem próprio. Então, em algumas linhas religiosas, existem algumas linhas religiosas que o serviço é algo muito presente, faz parte, e as pessoas servem de uma maneira assim que dá, olhando o serviço do crente dessas religiões, às vezes eles dão um banho nos crentes. Por quê? Porque são religiões que trazem a ideia de que se você prestar o serviço, você
vai, numa próxima vida, alcançar um lugar melhor, vai ter uma posição melhor. Então, as pessoas servem muito, né? Porque, olha, eu estou servindo aqui o próximo, mas isso tem um valor para nós. Mas, quanto a nós, igreja, quanto a nós, primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, o que nos motiva a servir? E aí a pergunta é, será que nós estaríamos dispostos a servir sem nenhuma recompensa? Será que nós estaríamos dispostos a servir sem nenhuma recompensa? Será que nós estaríamos dispostos a servir sem nenhum benefício sequer? Será que nós estaríamos dispostos a servir um traidor? O texto que nós lemos diz que Jesus estava com os seus discípulos naquela última ceia, na celebração da Páscoa, e o texto que nós lemos deixa claro que Jesus já sabia que havia um traidor entre eles, e que dentre aqueles homens que estavam ali, havia um traidor. E nós sabemos então que Judas traiu Jesus, vendeu tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, o seu relacionamento com Jesus, as coisas que ele viveu com Jesus, a sua caminhada com Jesus. Ele vendeu tudo aquilo, trocou tudo aquilo por uma quantidade que no seu contexto era uma quantidade substancial de dinheiro, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, queridos, naquela ocasião, naquele momento, Jesus, ele lavou os pés de Judas também. Ele poderia ir lavando os pés dos discípulos, e quando chegasse no Judas, fala, não, você não. Esse pé cheio de frieira, não quero, vou lavar o próximo. Não, ele lavou o pé de Judas. Ele lavou o pé do traidor. E aqui, queridos, nós vamos aprendendo algumas lições sobre o serviço, que o serviço do discípulo de Jesus é um serviço que envolve humildade, e em algumas vezes até mesmo a humilhação. O ato, queridos, de lavar pés, o ato da lavagem dos pés, era algo que era comum na cultura judaica, e vem desde os tempos antigos, né, entre os hebreus. E esse ato, esse gesto da lavagem dos pés, costumava acontecer antes das refeições. Era um ato de purificação judaica, e remontava aos tempos lá dos hebreus, lá do Antigo Testamento. E isso acontecia, era comum acontecer naquela cultura. Porém, queridos, esse ato da lavagem dos pés acontecia de duas maneiras. Então, por exemplo, se você vivesse naquele contexto e você fosse convidado para jantar na casa de alguém, para comer na casa de alguém, e se essa fosse uma família comum, uma família normal, né? Uma família normal naquele contexto, né? Não uma família rica, provavelmente você chegaria nessa casa e haveria ali uma mesa baixa, uma mesa assim que as pessoas se sentavam no chão, meio que na verdade deitadas, quase que deitadas, e ao lado da mesa haveria uma bacia com água e toalhas. Então, num contexto simples, comum, cada um lavaria o seu próprio pé. Você chegaria ali, vou lavar o pé. Depois lavava a mão, né? Claro. Lavava o pé. Se você fosse convidado para um contexto mais chique, digamos assim, na presença de uma autoridade, na presença de alguém que tinha posses, haveria uma bacia e haveria uma pessoa para lavar os pés, um escravo. Só que esse escravo, queridos, não era um escravo qualquer. O escravo que lavava os pés dos convidados era o pior do pior do pior do pior escravo.
Sabe por quê, queridos? Porque dentro da cultura judaica, tocar nos pés de alguém era considerado algo repugnante. Era algo que as pessoas não fariam. Na verdade, até hoje, dentro da essa cultura oriental ali, né, nos países árabes, naquela região ali, tem muito essa ideia de que tocar a sola dos pés de alguém é algo repugnante. Não sei se vocês vão lembrar, eu já contei isso aqui, né, mas teve uma vez que o George Bush, foi presidente dos Estados Unidos, ele estava em um país árabe e ele estava discursando e alguém jogou um sapato nele. Você lembra disso? Alguém lembra disso? Olha lá, a dona Neide lembra, né? E aí alguém joga um sapato no George Bush. Mas as pessoas pensaram que ele queria, que essa pessoa queria agredir ele com o sapato, mas na verdade não. Aquilo foi um gesto de desprezo, porque a sola do sapato tocou o George Bush. Foi uma maneira de demonstrar desprezo por ele. Então, queridos, se você fosse convidado para fazer parte de um jantar na casa de alguém com uma posição social mais elevada, haveria um servo lavando os pés dos convidados. E dentro da literatura rabínica judaica, a gente encontra alguns relatos de discípulos lavando os pés dos seus rabis, dos seus mestres, como um sinal de reverência e respeito. Mas não fazia parte, querido, do imaginário daquelas pessoas o contrário. O mestre lavando os pés dos seus discípulos. E essa atitude foi tão diferente que Pedro manifesta o seu constrangimento. É por isso que Pedro fala: não, Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés. O Senhor é o mestre, eu deveria lavar os seus pés, não o Senhor lavar os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés, né? O Senhor não pode fazer isso. E aqui nós vemos que Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, queridos, a gente começa a entendendo um pouquinho do contexto histórico, cultural, o que Jesus fez. Jesus quebra todos os protocolos para dar uma lição a Jesus. E ali Jesus está, então, num ato de humildade e mesmo de humilhação. Porque lavar os pés de alguém, naquele contexto, era um ato de humilhação. Mas aí, queridos, nós vemos um contraste entre aquilo que Jesus fez e aquilo que os discípulos fizeram. Nós vemos um contraste entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Lá em Mateus, você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 18, depois você pode ler lá na sua Bíblia, na sua casa, na sua Bíblia. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 5, nós vemos que os discípulos, eles perguntam para Jesus: quem seria o maior no reino dos céus? Então eles queriam saber quem seria o maior. Depois, ainda em Mateus, lá no capítulo 20, dos versos 20 e 21, nós vemos que a mãe de Tiago e João, ela faz um pedido para Jesus. Vocês se lembram? O que ela pede para Jesus? Alguém lembra? O que a mãe de Tiago e João pede para Jesus? Que ele queria que um sentasse à direita e o outro à esquerda. Isso tinha um símbolo naquela cultura, né? Eram lugares de honra na mesa. Então, a mãe de Tiago e João: não, bota meus filhos no lugar de honra. E aí, queridos, faz parte da minha natureza e da sua natureza esse tipo de cobiça. Nós queremos ocupar o lugar de destaque. Sim ou não? Faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana, né? Nós queremos o lugar de honra, nós queremos o destaque, nós queremos alguma recompensa para o serviço prestado. Mas Jesus tem uma atitude contrária, Jesus contrasta com isso.
E quando nós pensamos nessa natureza pecaminosa humana que deseja esse lugar de honra, isso pode ser manifestado de algumas maneiras. Porque, às vezes, na igreja, queridos, e o que eu vou falar agora não acontece aqui na primeira igreja, tá bom? Isso acontece lá na igreja lá na China. Aqui não acontece o que eu vou falar, tá bom? Não acontece na primeira igreja que eu vou falar. Mas lá na igreja, na Conchinchina, acontece, né? Às vezes tem um irmão que está na igreja assim, e ele não tem cargo nenhum na igreja. E o irmão é uma benção. Ele não tem cargo nenhum na igreja. É uma benção, irmão. O irmão é uma benção. Aí surge a oportunidade de um cargo, de uma possibilidade de serviço. A gente pensa, pô, aquele irmão lá é uma benção, ele é tão humilde, ele é tão assim generoso. Vamos colocá-lo para servir no ministério de abrir o portão. Um exemplo. Nem existe esse ministério. Aí a gente bota o irmão no ministério de abrir o portão. Gente, ele vira, nossa, agora eu sou do ministério de abrir o portão. E aí bota 1.200.000 regras no ministério de abrir o portão. E agora ele exige ser respeitado. Você sabe com quem está falando? Com o líder do ministério de abrir o portão. E a coisa vai ficando assim de um jeito. E aí isso faz parte, querido, dessa cobiça do coração humano. O desejo de ter um lugar de honra, de ser reconhecido. Mas isso pode se manifestar de outras maneiras. E eu quero mencionar algumas delas, né? Como isso faz parte da natureza humana. Isso pode se manifestar de algumas formas. Por exemplo, quando alguém pensa, não fala isso, mas pensa, né? Dizendo assim, olha a minha roupa, como é cara e sofisticada. Olhe para mim, eu sei me vestir. Ou quando alguém pensa, não diz, olhe para as minhas titulações, como são brilhantes e me fazem superior. Eu tenho muitos títulos. Olhe para o meu carro, veja como ele é novo e bonito. Olhe para as atitudes que eu tenho, perceba como eu sou solícito e ajudo os outros. Olhe para o meu desempenho no ministério, veja como eu exerço bem o meu ministério. No lava-pés, queridos, Jesus nos ensina que o serviço é, acima de tudo, um gesto de sacrifício, humildade e humilhação. O serviço significa você colocar alguém, os seus discípulos, né, o outro, numa posição superior a você. Então, na prática, querido, o que o serviço não é? O que o serviço não é? O serviço não é envolver-se em alguma atividade e, no fundo, sentir-se superior ou mais devoto por isso, a ponto de acusar e maldizer quem não faz. O serviço não é isso. Não é você fazer algo na igreja, servir a Jesus de alguma forma na igreja, se sentir superior e acusar quem não faz. Não. Mas o serviço é uma disposição no coração de servir, seja quem for, sem esperar honrarias ou recompensas, simplesmente servir, ainda que isso seja sacrificial. Então, queridos, Jesus ele nos mostra algo importante no serviço. O serviço começa com uma disposição no coração, entender quem Jesus é, o que ele fez por mim, entender que o servir muitas vezes é sacrificial, exige humildade e muitas vezes até a humilhação. Mas vamos avançar, e tem mais um ponto que eu gostaria de compartilhar. Então, o serviço na vida do cristão começa com um entendimento espiritual, uma disposição no coração. Segundo, o serviço na vida do discípulo de Jesus, ele precisa gerar frutos para o reino de Deus. Eu quero continuar lendo com vocês o texto, agora do versículo 12 até o 17. Abra sua Bíblia aí, querido. E diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Queridos, quando eu era um aluno e frequentava a escola, eu me lembro que tinha alguns professores que passavam assim na lousa o conteúdo da matéria e explicavam aquele conteúdo, especialmente nas aulas de matemática. Colocava lá uma fórmula, explicava, x igual a y menos h, né? Aquela coisa tranquila para quem gosta de matemática. Explicava a fórmula de Bhaskara, né? E daí tinha um momento que para mim era muito temido, quando a professora falava assim: vocês entenderam? E quando ela perguntava, apontava o dedo, eu ficava orando a Deus para ela não apontar para mim, né? E aí alguns poucos iluminados falavam: não, professora, entendi, x igual a h mais y elevado ao cubo é igual c menos, né? Nem parece matemática, né? Cheio de letra, mas tudo bem. E aí Jesus faz algo parecido com os discípulos. Jesus chega naquele momento e os discípulos estão ali esperando comer um peru, estão ali na ceia, esperando comer um arroz com uva passa, e aí Jesus chega e começa a lavar o pé de todo mundo. E como você já entendeu, aquilo gera um desconforto. Aquilo gera um desconforto. Jesus se coloca numa posição de humilhação, de humildade, de servo, lava os pés dos discípulos, lava o pé de todo mundo, e depois que ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele olha para eles e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? E aí eu fico imaginando os discípulos ali, olhando para Jesus, depois daquele momento de serviço, de humilhação, de sacrifício, enfim, de Jesus, e aí Jesus olha para eles: vocês entenderam o que eu fiz? E aí eu fico imaginando, a Bíblia não conta, mas eu fico pensando que eles olharam para Jesus e responderam: o Senhor lavou nossos pés, é isso? É isso que o Senhor fez? E aí, queridos, olha que interessante, Jesus diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? E depois ele diz: vão e façam o mesmo. Aí a pergunta para nós, queridos, pergunta para mim e para você: quantas vezes no Novo Testamento se repete a cerimônia do lava-pés? Quantas vezes nos evangelhos se repete a cerimônia do lava-pés? Quantas vezes nas cartas paulinas está registrado que houve uma cerimônia de lava-pés? Quantas vezes? Nenhuma. Aí a pergunta: Jesus lavou os pés dos discípulos, sim ou não? Ele perguntou para eles: vocês entenderam o que eu fiz, sim ou não? E ele terminou dizendo: vão e façam o mesmo. Mas por que então que nós não encontramos em toda a Bíblia um outro momento de lava-pés? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus não estava ensinando os discípulos um
um novo padrão ou uma nova prática litúrgica para a celebração da Páscoa. Se assim o fosse, nós, todo momento de Santa Ceia, a gente ia fazer uma lavação de pés, imagina? Ia ser uma coisa meio complicada, né? Lavar o pé do pessoal aqui. Na verdade, eu teria que lavar o pé de todo mundo, né? Ia ser difícil, né, gente? Imagina. Não por lavar os pés, mas porque seria complicado. Imagina, como é que a gente ia fazer? A igreja cheia, lavando o pé de todo mundo. Pegava aquela lixinha, né? Tirando os cracos ali do... Jesus não está estabelecendo um novo protocolo litúrgico. É bem verdade que algumas igrejas, e talvez você já tenha participado de um lava-pés, tudo bem, simbolicamente, mas há muitas igrejas que o pessoal, os membros lavam o pé do pastor, né? Só que no caso foi o contrário, Jesus lavou o pé do pessoal. Tem que mudar, né? Mas o que Jesus está estabelecendo aqui, queridos, então preste atenção nisso. Olha, se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, lembra do que eu vou dizer agora. Tá bom? Se você, pastor, está muito viajado o que você está falando, não vou guardar nada. Guarda o que eu vou falar agora, em nome de Jesus. O que Jesus está estabelecendo aqui, queridos, não é um novo princípio, um protocolo litúrgico, mas Jesus está dando um exemplo prático, dizendo, olha, eu me sacrifiquei, eu me humilhei para servir vocês, agora vocês precisam fazer o mesmo servindo uns aos outros. Queridos, existe um princípio na teologia reformada que se chama sacerdócio universal de todos os crentes. Sacerdócio universal de todos os crentes. E qual foi a luta, queridos, dos reformadores lá na época da Reforma? E esse era um dos pilares da Reforma Protestante. É porque lá naquele contexto, no contexto ali da pré-reforma, existia algumas pessoas que eram consideradas dignas de servir. Então, no contexto ali da pré-reforma, o que os reformadores lutam era que havia um grupo de pessoas que eram consideradas dignas de servir a Jesus, e era exatamente o clero. Então, os clérigos eram considerados pessoas num nível superior, e esses homens tinham o privilégio de servir a Deus. Por isso, a gente já falou disso algumas vezes, no domingo passado eu falei um pouquinho disso no sermão, que havia a ideia então de intermediários. E dentro daquele contexto, queridos, havia algumas atividades que eram consideradas atividades santas e eram superiores, e atividades que eram consideradas profanas, que eram inferiores. E quais eram as atividades santas? Todas as atividades clericais que os clérigos exerciam. E todas as demais atividades eram profanas. Então, os clérigos ocupavam essa posição de nós podemos servir a Deus. Nós somos os sacerdotes. Mas com a Reforma Protestante é resgatado esse princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, eu e você, queridos, nós podemos servir a Jesus e nós não precisamos de intermediários. Não é só o pastor que pode servir a Deus, não é só o conselho, mas todos nós podemos servir. Porque quando Jesus morre na cruz, a gente falou disso semana passada, no culto à noite, Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, e lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, querido, significa que agora o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, tem uma conexão direta com o Pai. Então isso significa, queridos, que cada um de nós é um sacerdote. Não existe uma classe especial de pessoas que podem exercer atividades no reino de Deus e outras não. E eu sei que se isso caísse numa prova, se eu aplicasse aqui uma prova para você, um teste, e colocasse lá, você precisa de intermediários para chegar até Deus? Alternativas: sim, não. Sim, se for o meu pastor. Não. Se você ia colocar lá, não, você ia passar na prova. 90% dos crentes iam passar na prova.
O problema, queridos, é que na prática parece que existe assim um imaginário comum que existem algumas pessoas que podem servir no reino de Deus e outras não. O que Jesus está mostrando para os discípulos é: olha, eu sou o cabeça. E Ele está dizendo: o servo não é maior do que o seu senhor, aquele que foi enviado não é maior do que aquele que enviou. O que Ele está dizendo? Se eu, que sou o maior sobre vocês, que sou o cabeça sobre vocês, se eu, que sou o Senhor sobre vocês, me humilhei a este ponto e servi vocês nesta noite, vocês precisam servir uns aos outros. Porque eu, o cabeça, sou o exemplo. Vocês não são maiores do que eu. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Vocês não são maiores do que eu. Portanto, vocês foram chamados para servir. Vocês foram chamados para servir. O que Jesus estabelece, queridos, na lavagem dos pés, não é um novo protocolo litúrgico para a celebração da Páscoa ou para a ceia, mas o que ele estabelece é um padrão para os discípulos de Jesus. Sabe qual é esse padrão? Serviço. Serviço. Servir uns aos outros. Mas infelizmente, queridos, nós vemos assim hoje uma mentalidade presente na igreja evangélica brasileira. É uma mentalidade presente, que é aquela ideia da terceirização. Então, as pessoas querem Jesus, mas elas não querem ser parte atuante na comunidade de Jesus, na comunidade de Cristo. Eu quero Jesus, mas eu quero Jesus online, culto online, né? Depois da pandemia, tem gente que nunca mais voltou para a comunidade. Não, eu quero Jesus, mas assim, eu quero aqui na minha sala, comendo uma pipoquinha, e de preferência, se eu puder não me encontrar com o pessoal da igreja, beleza. Quero Jesus, mas eu quero no meu canto. Nessa geração também nós vemos pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso com o Deus da bênção. Eu quero a bênção, né? Para quem conhece aquela musiquinha, Jacó segurou o anjo, não quis mais largar. E o anjo lhe perguntou: queres que eu te faça? Me dá a minha bênção para depois subir. É mais ou menos isso, né? Não, eu quero a bênção, Deus, Jesus, mas eu não quero servir o Senhor. Não, servir o Senhor não. Eu quero a bênção. Eu quero que o Senhor lave os meus pés, mas eu lavar os pés craquentos do meu irmão? Não, aí não, Jesus. Eu quero a bênção, me dá a bênção. Mas eu não quero me envolver na comunidade. Eu não quero, esse negócio de servir a Jesus não dá. Eu quero só ser servido. As pessoas querem conhecer a palavra de Deus, mas só querem conhecer a palavra de Deus aos domingos, no culto de domingo, e dependendo de quem é o pregador. Porque dependendo de quem é o pregador, eu vou prestar atenção, dependendo de quem é. Já vou dar aquela viagem. É o pastor Paulo. Nossa, agora, meu Deus. Vou dormir aqui. Deixa eu pegar meu WhatsApp aqui e mandar umas mensagens. As pessoas querem aprender a palavra de Deus, mas não querem aprender lendo essa palavra. O que Jesus está dizendo: olha, eu sou o Senhor sobre toda a criação, eu sou o Senhor sobre o universo, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Redentor, eu sou o autor da história, eu sou o autor da salvação, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Senhor majestoso em glória, eu sou. E eu, que sou o maior, me coloquei como o menor para servir a vocês. Vocês não são maiores do que eu. Vocês precisam servir uns aos outros. E é por isso, queridos, que quando nós lemos as cartas
de Paulo, nós vamos encontrar mais de um texto dizendo que Deus concedeu dons à sua igreja. Lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 a 12, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, resumindo, ser um discípulo de Jesus é mais do que ser um frequentador de igreja. Ser um discípulo de Jesus é mais do que ser membro de uma igreja. Você pode ser membro de uma igreja local e não ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é mais, querido, do que um conceito filosófico, ideológico, mas ser um discípulo de Jesus é viver de maneira prática aquilo que Jesus nos ensinou. É viver, é vivenciar isso. E viver isso significa, queridos, ser um instrumento de bênção na comunidade. É interessante, queridos, que nós lemos aqui o texto do apóstolo Paulo, e ele está dizendo que Deus concedeu aos homens dons. E a palavra aqui, traduzida por concedeu, é a palavra grega didome. E essa palavra, ela traz a ideia, ela traz o sentido de, nós poderíamos traduzir, né, essa palavra como dar um presente. Então, quando ele está dizendo assim, que Deus concedeu aos homens dons, ele está dizendo assim, Deus entregou aos homens presentes, que são dons. E esses presentes, que são esses dons, são instrumentos para o serviço do Senhor, para a edificação da igreja, para o serviço da igreja, para alcançar aqueles que foram perdidos. Agora, olha só que coisa interessante, e nós já estamos terminando, o tempo está acabando, mas eu tenho certeza que você ganhou um presente no Natal, sim ou não? Você ganhou um presente no Natal? Aquela air fryer que você tanto estava querendo? Presente do Natal é uma bênção, sim ou não? Ganhar presente é legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você deu presentes no Natal? Ganhar presente é legal. Dar presente é legal também? Quem deu presente no Natal? 2 pessoas levantaram a mão. Tudo bem. Então, 2 pessoas deram presente no Natal, né? Dar presente é uma bênção. Agora, como que você se sente quando você gastou horas no shopping, não encontrou vaga, estava cheio a loja, você demorou 2 horas para fazer o pagamento daquele presente, que você pensou assim, não, esse presente aqui, nossa, aquela pessoa vai adorar. Nossa, esse presente aqui ela vai amar. Aí você gastou horas escolhendo o presente, pensando naquela pessoa, e você dá o presente para ela, e ela diz, muito obrigado, guarda numa gaveta e nunca usa. Qual que é o seu sentimento? Você fica feliz? Fala assim, nossa, que bênção, a pessoa não gostou do meu presente. Você não fica feliz. Claro que a gente erra dar presente, né? A pessoa pode trocar. Agora, o que a Bíblia está dizendo, queridos, é que Deus, o Senhor dos Senhores, Ele entregou presentes nas nossas mãos, dons. Só que quando nós não entendemos o que é ser um discípulo de Jesus, nós não usamos esses presentes. Nós não usamos esses presentes. Imagina, querido, que você pode ser
um presente na vida de alguém dentro da comunidade. Você pode ser uma bênção na vida de alguém dentro da comunidade. Você pode ser o presente, a bênção na vida de alguém que hoje não conhece Jesus, que está perdido, que está precisando de uma nova vida, está almejando, ansiando por um encontro com Jesus. Você pode ser um presente. Então, queridos, a pergunta é: você gostaria de ser um presente na vida de alguém? Você gostaria de ser uma bênção na vida de alguém? Você gostaria de ser um instrumento do reino, servindo de maneira humilde, amorosa? É isso que Jesus espera de nós. Mas eu quero terminar dizendo, queridos, que um discípulo de Jesus, ele tem uma marca. Existe uma marca indelével num discípulo de Jesus. Eu quero terminar dizendo isso. Existe uma marca indelével na vida de um discípulo de Jesus. Indelével. Uma marca que não se pode apagar. Sabe qual é? Essa marca é que esse discípulo no domingo carrega a Bíblia debaixo do braço? Será que é isso? Antigamente a gente reconhecia fácil o crente, né? Hoje em dia não, né? Os crentes estão tudo moderno. Mas antigamente era fácil, né? Você via um cara com um terno meio cafona na rua com uma Bíblia debaixo do braço. Lá vai o crente. Mas será que essa é a marca do discípulo? Será que a marca do discípulo é todo domingo bater ponto no culto, na igreja? E não estou dizendo que isso é ruim, isso é uma bênção. Mas será que essa é a marca do discípulo? Será que a marca do discípulo é estar matriculado na escola dominical? Será que a marca do discípulo é ser dizimista? Todas essas coisas são fruto de quem é um discípulo de Jesus, mas a marca indelével no discípulo de Jesus, sabe qual é? Dar frutos. Servir o Senhor e dar frutos. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo foi quem disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E eu designei vocês para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí você pode se perguntar: pastor, mas que fruto é esse? Esse fruto ele tem 3 resultados. 3. Primeiro, todo discípulo de Jesus frutifica na sua vida pessoal. Se você é um discípulo de Jesus e você não frutifica na sua vida pessoal, e o que significa frutificar na sua vida pessoal? Significa que você um dia conheceu Jesus e você não sabia quem era Jesus, você não sabia nada sobre a sua palavra, você não conhecia nada sobre Jesus. Mas a partir do momento que você conheceu Jesus, você começou a frutificar na sua vida pessoal. Você começou a ter um relacionamento com Jesus, você começou a conhecer mais essa palavra. E este conhecimento, esta palavra, aliado à ação do Espírito Santo, tornou você, ou tem tornado você uma pessoa melhor. Todo discípulo de Jesus precisa frutificar na sua vida pessoal. Você precisa ser, se você é um discípulo de Jesus, hoje, se você está caminhando com Jesus há 1 mês, há 1 ano, há 10 anos, você tem que ser uma pessoa melhor do que você era há 10 anos atrás. Você tem que ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um aluno melhor. Você tem que ser melhor. Porque o discípulo de Jesus frutifica na sua vida pessoal. Ele é transformado. Jesus transforma. Segundo, um discípulo de Jesus, ele frutifica na sua vida familiar. Sua casa precisa frutificar. Você precisa ser um instrumento de frutificação na sua vida familiar. Mas em terceiro, querido, todo discípulo de Jesus frutifica para o reino de Deus. Todo discípulo de Jesus frutifica para o reino de Deus. Semana, quando nós falamos sobre a missão da igreja, a gente falou sobre a parábola dos talentos.
Jesus entregou talentos para cada um de nós. E lá naquele texto da parábola dos talentos, quando a gente lê o capítulo inteiro, todos os textos naquele capítulo estão falando dos últimos dias. E no início da perícope que fala da parábola dos talentos, ele fala assim: a vinda do Filho do Homem será como um senhor que, tendo se ausentado, entregou talentos. Então vai chegar um dia, queridos, que nós vamos estar diante de Jesus e ele vai falar: e aí, queridão, eu te entreguei um presente, eu te entreguei um talento. Como que foi? Como que você frutificou? Então nós, queridos, como igreja, nós precisamos nos perguntar: que igreja nós seremos? E nós precisamos almejar como igreja o crescimento em comunhão, crescimento em maturidade, crescimento em espiritualidade e crescimento em número de pessoas. Nós precisamos almejar como igreja, queridos, alcançar o perdido, alcançar aqueles que estão longe de Jesus, manifestar o amor de Jesus a todos aqueles que Jesus deseja manifestar através da minha e da sua vida. Amém? O discípulo de Jesus é chamado para servir, e o exemplo para o serviço é o próprio Cristo. O serviço não é apenas fazer algo, mas é fazer algo com entendimento do que, por que nós fazemos aquilo. É carregar cadeiras, entendendo por que carrega cadeiras. Por quê? Porque Jesus, o maior, o Senhor, o Rei majestoso em glória, Ele se humilhou, se transformou em servo para nos servir. E Ele disse: façam o mesmo, sirvam uns aos outros. Eu sirvo porque um dia eu fui servido, eu sirvo porque um dia eu fui alcançado. E essa maravilhosa notícia de Jesus na minha vida precisa se manifestar na vida de outros. Por isso eu sirvo. Por isso eu carrego uma cadeira, porque carregar uma cadeira é uma maneira simples de manifestar o amor de Jesus. Por isso eu participo de um mutirão na chácara da igreja, porque lá na chácara da igreja carregar um carrinho de mão cheio de pedra, cavar um buraco, enfim, levantar uma parede, é uma maneira simples de manifestar o amor de Deus na vida de alguém. Eu sirvo porque um dia eu fui servido, eu sirvo porque Jesus é o Senhor da minha vida, eu sirvo porque Jesus me ensinou que um discípulo de Jesus não é aquele que tem os pés lavados, mas é aquele que lava os pés. Amém? Glória a Deus, vamos orar, coloque-se em pé, nós vamos orar, encerrando o nosso tempo. À noite, nós estaremos aqui, sabemos que há muitos irmãos viajando, mas se você estiver por aí, venha ao culto, participe, né? Sabemos que possivelmente não haverá tanta gente assim no culto, mas se você estiver, venha participar desse momento de adoração. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque nós fomos chamados por Ti para servir, para ser parte do reino do Senhor. Obrigado porque o Senhor, aquele que é o supremo Deus, o Rei majestoso em glória, o Senhor dos senhores, o Senhor foi aquele que se esvaziou, assumindo a forma de servo, e não tomou como usurpação o ser igual a Deus, embora o Senhor seja Deus. Pai, que nós possamos ter esse espírito de humildade, esse espírito de servo, como o Senhor teve. Nós queremos, Deus, ser reconhecidos pelo Senhor como servos do Senhor. Nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor como servos que não só foram chamados para servir, mas como têm frutificado no reino de Deus. Deus, nós queremos multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado, nós queremos multiplicar os talentos, nós queremos servi-lo para a honra e glória do seu nome, e para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo, para o bem daqueles que não te conhecem. Que lá no último dia, Pai, nós estejamos do lado daqueles que o Senhor reconhecerá, não daqueles que fizeram muitas coisas e não serão reconhecidos, mas para o lado daqueles que o Senhor dirá: servo bom e fiel, foram fiel no pouco, sobre o muito colocarei, entrem no gozo do meu Senhor. Nós queremos fazer parte desse povo. Por isso, Pai, enche-nos da tua alegria, enche-nos do teu Santo Espírito e nos dá, Pai, um espírito de alegria, um espírito de servos, um espírito de gente que entendeu que Jesus é o alvo e nós queremos ser como o Senhor, Pai. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um bom domingo, um bom tempo de almoço. Nos vemos logo mais à noite no culto.